Olá, colegas e amigos do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a indústria de enchente no Rio Grande do Sul. Podemos sim concluir que existe uma indústria da enchente no Rio Grande do Sul. Assim como existe a indústria da seca no Nordeste, existe também uma indústria da enchente, tá? E eu vou explicar como é que funciona. Esse vídeo vai ficar meio longo. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual que vocês querem primeiro? Vamos para a boa. A boa notícia é que eu vou escrever um livro. Tudo isso vai virar livro. Então tudo que eu venho falando aqui no canal, todas as teorias, as explicações técnicas, análises hidrológicas e tal, vai virar livro. E vai ter um capítulo também falando sobre a indústria da enchente, né? Essa é a boa notícia. Então eu vou fazer um livro, tá? E assim que esse livro estiver pronto, eu mando ele para vocês. E tem a má notícia, que eu venho pensando em parar de fazer vídeos sobre enchentes, tá? Eu tô querendo mudar, voltar a fazer vídeo de áudio aqui no canal, parar de falar um pouco sobre enchentes, porque é um assunto pesado, é um assunto desgastante. Eu quero parar de pensar um pouco nessas enchentes, sabe? Pois bem, vamos falar sobre as enchentes, sobre a indústria das enchentes. Existe uma indústria da enchente no Rio Grande do Sul. Ela envolve a oligarquia acadêmica, tá? E ela possivelmente também envolve a política, né? A política do Rio Grande do Sul, tá? Então, o que é a oligarquia acadêmica? Desde que eu publiquei as descobertas de que os moles da Barra, eles são a causa das enchentes, e que a abertura de um canal é solução definitiva, perpétua, e isso provocou uma grande oposição da comunidade acadêmica, tá? E a comunidade política do Rio Grande do Sul nunca se manifestou. Os únicos que se manifestaram foram a comunidade política federal. Então, os únicos que foram a favor de investigar essa história de abertura de canal no Rio Grande do Sul foi o governo federal. E veja, eu não estou falando bem do PT, eu não sou Lula, eu não sou PT, não tem nada a ver com partido, tá? Mas o governo federal foi o único que se propôs a investigar, a investir em estudos para abertura de canal, para investigar o que está acontecendo. E logo que o governo federal fez essa proposta, o Rio Grande do Sul se levantou absolutamente contra. Não queremos canal, não queremos, é tudo bobagem, vai salinizar, vai destruir a lagoa, vai isso, vai aquilo. Teve professor de universidade dizendo que canal não funciona, não faz vazão, né? Pode abrir um canal de 10 quilômetros de largura que não vai fazer vazão, que foi desmentido pelo próprio IPH, né? O IPH fez um estudo, fizeram lá modelagem computacional, um canal de 100 metros reduz meio metro na lagoa, reduz meio metro em Porto Alegre. Então, se nós abrirmos um canal de 600 metros, nós evitamos as enchentes em Porto Alegre. Um canal de 600 metros teria evitado as enchentes de Porto Alegre. Mas isso a oligarquia acadêmica não divulgou para a sociedade. Não divulgou, tá? Caracterizando uma indústria de enchente, tá? Por que eles não divulgaram? Para se manterem no poder, porque assim, a oligarquia acadêmica, que é formada pelos institutos de pesquisa e pelas universidades, eles recebem dinheiro público.
eles recebem dinheiro público para fazerem pesquisas para a solução das enchentes. Então, a oligarquia acadêmica, os acadêmicos, eles jamais vão admitir uma solução sendo categórica, sendo escolhida, que não partiu das universidades. Eles jamais vão admitir isso. Eles vão se opor de tudo quanto é jeito. Tá? Sim, mas as enchentes vão continuar se eles fizerem essa oposição. Não importa. O que importa não é, eles não estão preocupados com solução de enchente. Eles estão preocupados em manter a sua imagem pública para continuar justificando o recebimento de verbas públicas para fazerem pesquisas científicas. E isso caracteriza uma indústria de enchentes. Tá? Então a indústria de enchentes, ela está relacionada também com os institutos de pesquisa, com a forma como eles se comportaram, como vem se comportando, né? Eles estão mostrando uma má vontade de investigar a solução definitiva. Veja, eles descobriram um efeito funil em Porto Alegre, tá? Isso foi publicado na mídia, eles se publicaram como autor, né? São os autores da descoberta, quando na verdade eu sou coautor da descoberta. Eles cometeram plágio, tá? Porque eu já havia divulgado esse pensamento hidrológico, essa doutrina hidrológica, que um estreitamento de canal causa afunilamento da vazão e causa elevações a montante. Então eles usaram da minha doutrina para descobrir um efeito funil em Porto Alegre, tá? E eles não me citaram como autor. Aí se vai dizer, mas isso foi um plágio espontâneo, eles não sabiam. Tudo bem, mas continua sendo plágio. Eu sou coautor da descoberta do efeito funil em Porto Alegre. Sim, existe um efeito funil em Porto Alegre, tá? Verdade. Inclusive, eu poderia ter feito essa descoberta. Eu não fiz porque na hora eu fui avisado, teve alguém que me avisou do problema nos comentários e tal, só que eu não investiguei, deixei passar em branco. E aí os acadêmicos vieram na minha frente, baseando-se na minha própria doutrina, que eu venho divulgando nas minhas publicações. Eles descobriram o efeito funil em Porto Alegre. Esse efeito funil não causa problema em tudo que eu venho falando para vocês, tá? Não causa alteração, tá? Tudo que eu venho falando para vocês é verdade. Os moles são a causa das enchentes no Vale do Taquari, Caí, ali na Lagoa dos Patos, no Guaíba, são causados pelos moles. E esse efeito funil de Porto Alegre, ele, em alguns momentos, ele tem uma pequena contribuição, ele causa uma certa contribuição, tá? Mas não é uma contribuição tão grande assim para as enchentes, mas causa uma contribuição, tá? Então, de fato, eles são coautores da descoberta, porém eu também sou coautor e sou o principal doutrinador, na verdade, tá? Só que eles não citaram a fonte, não citaram. Por quê? Porque eles são oligarcas, né? Eles são oligarcas acadêmicos. Nada que venha de fora da academia irá ser reconhecido por eles. Apenas o que vem de dentro da oligarquia acadêmica é que é reconhecido pela oligarquia acadêmica, para que eles se mantenham no poder, tá? É uma forma de poder, tá? Inclusive, e depois dessas questões de enchentes, eles ficam mais famosos, tá? Eles aparecem mais na mídia, tá? São mais buscados pela sociedade, né? Então eles não querem perder esse posto, né? Se o povo descobrir que os moles estão represando a Foz e que isso foi uma descoberta vinda das redes sociais, isso vai ficar muito feio para a oligarquia acadêmica. Vai ficar muito feio, então eles não querem, tá? Então, assim, mesmo que as enchentes continuem, o que vem em primeiro lugar é a reputação deles e eles continuarem recebendo verba pública para fazer pesquisa. E isso é o que importa, não importa a solução das enchentes. Eles não vão investigar, eles sabem que os moles estão fechando a foz, tá?
eu já tenho elementos suficientes para saber que eles sabem que a foz está fechada. Por quê? Porque se eles tiveram a capacidade de identificar o efeito funil em Porto Alegre, eles também têm a capacidade de compreender o represamento dos moles, porque a mesma teoria, a mesma linha de pensamento é aplicada, né? A gente teve níveis de águas superiores, né? A montante dos moles da Barra, ali em Rio Grande, tiveram níveis de água de 2 a 3 metros acima do nível do mar, evidenciando que existe um afunilamento nos moles. E foi essa linha de pensamento que eles usaram para identificar o efeito funil em Porto Alegre, que eles foram para a mídia, divulgaram como autores e não divulgaram a minha coautoria. Tá? Então por isso eu já tenho elementos suficientes para saber que eles sabem que os moles estão fechando a foz. E é dever deles, como instituto de pesquisa, que tem responsabilidade civil, investigar. E eles nunca fizeram modelagem, não apresentaram modelagem computacional nenhuma. Tá? Teve um professor que falou que fez modelagem computacional a respeito da abertura de canal e disse que não solucionaria, o que foi desmentido pelo próprio IPH. Tá? Então a gente viu que esse professor mentiu, trouxe desinformação para a sociedade. Tudo isso vai caracterizando uma indústria de enchentes. Essa é a parte acadêmica. E tem a parte política. A parte política, a gente ainda não tem certeza absoluta, não posso ter certeza absoluta. O que eu posso é sugerir. Tá? A parte política é o seguinte: as enchentes, elas arrasaram o estado do Rio Grande do Sul, destruíram os ativos, destruíram muitos empresários, tiveram grandes perdas. Porém, alguns poucos elementos, algumas poucas pessoas ganharam muito dinheiro com as enchentes. Tá? Então existem poucas pessoas que ganham muito dinheiro com enchentes. E essas pessoas podem não querer a solução para as enchentes. Tá certo? Que pessoas são essas? Veja, o governo federal fez perdão de dívida por 3 anos. O governo federal enviou bilhões de reais para serem colocados sobre a gestão de poucos gaúchos. Então existe um pequeno grupo de gaúchos, um pequeno grupo que está gerindo bilhões de reais vindos do governo federal. Isso é uma concentração de poder. É uma forma de concentração de poder. Tá? E essas pessoas podem não querer, né? Verificaram que, poxa, isso é interessante para nós, né? Agora nós temos bilhões de reais sobre o nosso poder, né? É uma forma de concentração de capital, tá? Enquanto os pequenos empresários, os médios, foram destruídos, arrasados, esse pequeno grupo está com bilhões de reais, né, sobre o seu poder, né, para ser gerenciado. Tá? Então esse pequeno grupo pode não ter interesse em resolver as enchentes. Tá? E aí o que estão propondo? Ao invés de abrir um canal, né, que existe uma faixa de areia de 1 quilômetro na Lagoa dos Patos, onde abrir um canal de 600 metros é extremamente barato. Basta abrir um canal de 600 metros por 600 metros por 1 quilômetro. É extremamente barato fazer isso, é relativamente barato. E isso vai solucionar as enchentes em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Vale do Taquari. Eles não querem. Não querem, porque daí não vai ter mais a indústria de enchentes. Porque daí eles não vão mais receber bilhões de reais vindo do governo federal, tá? Na mão de poucos. Eles não vão ter mais isso. Tá? Então eles não querem uma solução definitiva. O que eles querem é construir 3 barragens. É o que eles estão querendo fazer agora. Eles estão querendo construir 3 barragens lá no Alto Vale,
que não vai resolver nada, não vai resolver as enchentes. Mas são obras caras, são obras caríssimas. Construir barragens são obras caras, tá? E é isso que eles querem obras caras, eles querem fazer diques, construir diques, eles querem, sabe, fazer essas coisas que não resolvem, que vão continuar causando enchentes, né? Então eles vão fazer 3 obras, 3 grandes barragens que não resolvem. Santa Catarina, no Vale do Itajaí, já fez 3 barragens e isso não resolveu as enchentes em Rio do Sul, nem nos municípios no Vale do Itajaí, não resolveu, tá? Então isso mostra que construção de barragens não resolve. Hidrologicamente não tem como, tá? Pode ter dado uma reduzidinha no Vale do Itajaí, uma leve melhorada, reduzido um pouquinho os níveis de enchente, talvez até possa, tá? Mas não vai solucionar, as enchentes vão continuar. Então é isso que eles querem fazer obras caras, obras grandes, tá? Tem projeto aí de construir 800 microbarragens, né? Obras caríssimas que não vão resolver as enchentes. Quando na verdade o que tem que se fazer é dar vazão para as águas, abrir o canal para dar vazão. Só que daí eles veem assim, opa, não, abrir canal e dar vazão? Não, isso vai solucionar as enchentes. Não, nós não queremos. Nós queremos que as enchentes continuem, porque isso dá muito dinheiro, tá? Então essa é a indústria das enchentes do Rio Grande do Sul. O governo federal não tem interesse algum em enchentes no Rio Grande do Sul. Quem tem interesse em indústria de enchentes são os próprios gaúchos, alguns gaúchos, tá? O governo federal não tem, tanto que ele mostrou que não tem. O governo federal foi o único que quis investigar a abertura de um canal. No Rio Grande do Sul, todos os poderes ali se calaram ou então se manifestaram contra a construção do canal, tá? Porque não querem a solução. Que mais, gente? Bom, acho que é isso. Não tem mais o que falar. Bom, eu rezo pelo Rio Grande do Sul. Espero que eu esteja sendo exagerado, tá? Porque a respeito do governo do Rio Grande do Sul eu não tenho certeza. Isso foi uma reflexão. Tá? O que eu apresentei foi uma reflexão, mas eu não tenho provas, tá? De que esse pequeno grupo que está gerenciando bilhões de reais do governo federal, eles têm interesse em não resolver o problema. Isso tem que ser investigado, tá? Mas a respeito da classe acadêmica, sim. A classe acadêmica quer manter a sua reputação para continuar mantendo o seu poder oligárquico, não só a respeito a mim, mas a respeito de qualquer cidadão. Nenhum cidadão brasileiro tem direito de fazer ciência. Nenhum cidadão brasileiro tem direito de fazer pesquisa científica. Apenas a oligarquia acadêmica é que tem o direito de fazer pesquisa científica e receber verba pública para fazer pesquisa científica. É uma oligarquia, sabe? É um monopólio da pesquisa científica, né, nas universidades, tá certo? Que na verdade eu fui um pesquisador. Eu descobri toda a causa hidrológica, inclusive fui plagiado pela própria universidade, né? Eles descobriram o efeito funil baseados nas minhas publicações. Não tenho como comprovar, mas pode ter sido um plágio, então, um plágio não intencional. Na verdade, eu já tinha publicado isso antes, né? Que o afunilamento ele causa elevações a montante. Eu já tinha publicado isso antes deles. Então eu sou coautor da descoberta do efeito funil de Porto Alegre, tá? E assim, deixa eu limpar aqui, caiu uma gota. Eu jamais faria um vídeo como esse agora se eu tivesse um hype grande aqui nesse canal, né? De tipo
de 50 mil visualizações. Se eu soubesse que esse vídeo iria atingir 50 mil visualizações, eu não sei se eu iria fazer esse vídeo falando tudo que eu falei. Eu estou falando porque eu sei que vai ter 150, 200 visualizações esse vídeo. Então fica aí o nosso segredinho, tá? A gente sabe que existe uma oligarquia pró-enchente, na verdade, uma oligarquia, uma indústria de enchentes. Eles não são pró-enchente, eles são, na verdade, pró aos próprios interesses, né? Eles não, o interesse deles não é que as enchentes continuem, mas é que as enchentes geram benefícios para eles. Então, a continuidade de enchentes existe de alguma forma está ligada a benefícios particulares para eles, tá? Aí os acadêmicos fizeram um estudo científico, né? Aquele estudo de abertura de canal, aquela modelagem computacional, né? De que um canal de 100 metros não reduz só meio metro. Aí eles vieram todos cheios de astúcias, né? Vamos mostrar para a sociedade que a abertura de canal é inviável, né? Vamos fazer a modelagem computacional e mostrar. Fizeram. E eles acharam que isso iria calar essa história de abertura de canal, quando na verdade não. Na verdade eles produziram dados de referência para nós. Eles apenas produziram dados de referência para abertura de canal. Agora nós temos certeza que um canal de 600 metros evita as enchentes em Porto Alegre, baseado no próprio estudo deles, né? Porque a vazão é proporcional. Se um canal de 100 metros reduz meio metro, então um canal de 200 metros, que é o dobro, reduz o dobro, que é 1 metro. Triplo, reduz o triplo. Então, um canal de 600 metros reduz 3 metros em Porto Alegre, tá? Só que assim, gente, eu não vou ser um militante, tá? Não esperem que eu fique lutando. Quem tem que lutar pelo Rio Grande do Sul são os gaúchos, né? Eu não vou lutar pelo Rio Grande do Sul assim. A única coisa que eu vou fazer é concluir esse meu estudo, tá? Eu preciso tirar esse peso das minhas costas, porque é aquela coisa, quem tem o conhecimento tem a responsabilidade. Então, se eu não fizesse nada, o Papai do Céu iria me cobrar. Então, eu tenho que terminar isso, eu tenho que dar um desfecho para isso. E o desfecho para isso é escrever um livro com tudo escrito, tá? Com toda a doutrina e tal, todo o conhecimento hidrológico, o máximo de conhecimento hidrológico que eu posso comprimir ali e mostrar, tá? Todos os experimentos em laboratório que a gente faz para comprovar que sim, o fechamento da barra é a causa das enchentes em Porto Alegre e também no Vale do Taquari. Só que eu não vou ficar militando, eu sozinho, lutando contra uma oligarquia acadêmica estadual. Não, jamais, não tem como, né? Eu sozinho lutar contra uma indústria de enchentes não dá. O que eu vou fazer é a minha pequena contribuição, vou escrever um livro e vou ter isso como concluído, tá? Concluir. E aí, após essa publicação desse livro, esse livro vai ser publicado de alguma forma. Eu vou pedir a ajuda de vocês, para vocês publicarem, para vocês compartilharem esse livro, porque é de interesse do Rio Grande do Sul que as informações desse livro cheguem ao conhecimento, porque é um livro que vai conter conhecimento científico, tá? E assim, depois disso, se nada for resolvido, né? Se eles ficarem fazendo barragens, construindo barragens para conter enchentes e querendo fazer coisas, o Rio Grande do Sul vai ser reconhecido. Eu vou entender que o Rio Grande do Sul é uma grande indústria de enchentes,
tá? Se eles não construírem esse canal, ou pelo menos não investigarem, tá, de uma forma cientificamente honesta, que é o que não vem acontecendo, tá? Se eles não começarem a investigar esse canal de uma forma cientificamente honesta, completa, abrangente, então a gente vai perceber que o Rio Grande do Sul é uma grande indústria de enchentes. E eu até suspeito que, mesmo que cientificamente ficar comprovado, reconhecido, através de modelos computacionais, doutrina hidrológica, que a abertura de um canal na faixa de 1 quilômetro ali é a solução para as enchentes, ficar reconhecido que os moles da Barra estão afunilando, mesmo assim, pode ser que esse canal não seja feito. Porque pode ser que de fato exista uma indústria de enchentes que não tem interesse. Assim como lá no Nordeste, você vê que lá no Nordeste as obras avançam muito devagar, existe a transposição do São Francisco, que muitos suspeitam que houve sabotagem na transposição do São Francisco, né? Estão dizendo que foi os rolamentos das bombas que não funcionam. Tá, mas já se passou um ano. Um ano já se passou. Não tem como ir lá e trocar esses rolamentos? Por que é tão difícil trocar os rolamentos de bombas? Né? Será que é tão difícil assim? Nada foi feito. Então se suspeita que a transposição do São Francisco foi sabotada, porque se houver essa transposição, o Nordeste vai virar uma máquina de produção agrícola. Então serão mais produtos sendo lançados no mercado vindo do Nordeste. Isso irá causar uma competitividade, uma redução nos preços daqueles que já conseguem produzir. Entende? E também eles não querem várias coisas, questões de coronelismo que ainda existem no Nordeste. Tá? A mesma coisa pode estar acontecendo no Rio Grande do Sul. Certo? Então é isso, gente. Tudo isso vai virar livro. Tá? E eu pretendo parar de fazer vídeos de enchentes aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo o que você acha de eu parar de fazer vídeos. Eu preciso de um descanso, assim, sabe? Eu preciso tirar um pouco a minha mente dessa história de enchentes, sabe? E eu tenho outras pautas, outras coisas para fazer da minha vida, assim. Eu quero fazer outras coisas, não posso ficar em cima disso aí, entendeu? Eu preciso concluir. Eu preciso fazer uma conclusão final para essa questão de enchentes. E essa conclusão final é entregar todo esse arsenal teórico que eu desenvolvi, que eu já registrei e que eu publiquei aqui no YouTube. Fazer isso na forma de um livro que será registrado, que trará conceitos hidrológicos, talvez alguns até de desconhecimento da ciência, não sei. E pronto, encerrar essa história e publicar para vocês gaúchos, mostrar para vocês, mostrar para o governo federal, mostrar para todos. E se nada acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos 20, 30 anos, aí é porque existe de fato uma indústria de enchentes no Rio Grande do Sul. Tá? Já existe uma indústria de enchentes, mas por enquanto ela é uma pré-indústria, né? É uma pré-indústria. Mas se tudo for perpetuando e eles não reconhecerem a verdade hidrológica do Rio Grande do Sul e começarem a fazer barragens, a construir coisa arada, aí é porque de fato existe uma indústria de enchente. Tá? Então é isso. Forte abraço e valeu. Tamo junto.